Bom, e sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. O primeiro tema de hoje é pondo de parte o normal em sua vida e ministério. Caminhe para a excelência. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, disse assim no capítulo 4, versículos 11 e 12: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, os dons ministeriais foram dados por Deus. Isto não é criação do homem. E esses dons que Deus coloca na igreja têm uma função fundamental. Qual é? Com vistas, portanto, os ministérios visam, primeiro, o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos tenham desempenho no seu serviço, e para a edificação do corpo de Cristo. Que responsabilidade nós temos como ministros e apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos ouvir o Espírito falar. Pai amado e bendito, eu me rendo a Ti nesse altar. Eu me submeto literalmente e totalmente à obra perfeita do Calvário. João disse, 19:30, tudo está consumado. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para aprender a viver alguns segredos que o Senhor tem me transmitido, porque nós convivemos com o trigo e com o joio. O trigo é alimento, o joio é veneno. Mas trigo e joio são muito iguais, são tão parecidos, que o Senhor disse, não arranque, sou eu que vou tratar disto. Então Jesus, fala-nos a partir de agora, nesta jornada, sobre o ministério, que todos precisam de entender profundamente, especialmente aquelas áreas intrigantes e instigantes do ministério. Eu quero te louvar pelos meus bispos, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, diaconisas, pastoras, por aqueles que têm um chamado destes ministérios. Fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém, amém, amém. Obrigado, bispo amado. Meus amados, mas quero dar um aplauso, aqueça aí as mãos. Meus amados, minha família, santos preciosos, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, dependem do ministério pastoral. O pastor, que pode estar investido de um cargo episcopal, ou evangelístico, ou profético, ou apostólico, ou de mestre, o pastor é um servo de Jesus Cristo. O pastor tem que ser uma pessoa boa. Não pode haver pastor mau. O pastor tem que ser um homem justo, amoroso, fiel, verdadeiro, honrado, consagrado, honesto, correto, temente ao Senhor, digno
dispenseiro dos mistérios de Deus. Este é o pastor. Eu volto a tocar nesse assunto porque eu entendo que nunca um pastor chamado e investido por Deus, não importa o cargo que ele exerce na igreja, nunca poderia nem deveria perder o entusiasmo e o calor do primeiro amor ministerial. Nunca. O pastor precisa de ser uma pessoa de paixão, de dedicação, de ânimo incansável. Tem que ser um homem e uma mulher que tenham doces palavras de amor no altar da igreja. Pessoas que consolam os outros espiritualmente. O pastor tem que ser de solidariedade, de mansidão. O pastor tem que provar a sua obediência ao Senhor, mas ele tem que ter uma alegria contagiante daquele início de ministério, aquela esperança imortal que no dia da consagração ele disse a Deus no seu íntimo que era isso sua vida e seu ministério. Aquela esperança imortal, aquela paciência, aquela tolerância com as ovelhas desobedientes e rebeldes, aquela compaixão pelos erros das ovelhas, mas aquela firmeza na hora de comandar o navio da salvação, a arca da salvação, que é a igreja de Jesus. O pastor tem que manter o controle e as virtudes que o Senhor Jesus lhe concedeu naquele ditoso dia da sua ordenação. O pastor tem que ser dedicado à igreja, à família de Deus, ao rebanho de Jesus Cristo. Por que eu comecei a minha palestra descrevendo o perfil do que eu entendo que é um pastor? Porque muita gente entra na igreja, como nós um dia entramos, depois de atravessar um longo deserto de dor, de traumas e de sofrimento. E a igreja de Jesus é o último socorro, é a última porta que se abre para a pessoa, que se a porta não se abrisse e não tivesse no altar esta figura que eu lhe descrevi, muita gente daria cabo da sua vida. A igreja passa a ser a última luz no fim do túnel para muita gente. É na igreja que se dissipam totalmente as trevas. A igreja é o único oásis no deserto da escassez da vida. A igreja é a última tentativa de mudar o rumo da vida. É a única forma de se retornar à vida, à piedade, à sensatez e às boas obras. A igreja é a última chance de se ter uma vida digna, uma vida boa, honrada, respeitada, valorizada. A igreja é o único lugar onde a pessoa por vezes pode ser ouvida e compreendida. É na igreja que as mãos estendidas do pastor, através da mensagem, através do seu chamado, podem arrancar da morte, do pecado, das trevas e do mundo tenebroso. Então o pastor, o líder, tem que ser o amigo de verdade, aquele que pensa as feridas do corpo e da alma, aquele que aponta um novo e vivo caminho.
Assim tem que ser, e nós não vamos abrir mão disto. O pastor do ministério Cristo Vive, da missão apostólica da graça de Deus, subo ao púlpito hoje, lhe dizendo que eu tenho já um ministério longevo. No dia 7 eu completei 37 anos de ministério. É longevo. Eu vou lhe dizer que quando eu fui consagrado, há 37 anos atrás, creio que os 40 pastores na denominação que eu participava foram consagrados. Alguns já descansam no Senhor, já foram promovidos à glória de Jesus, já estão no seio de Abraão. E a grande parte daqueles que ainda estão aqui na peregrinação, vou lhe dizer, 95% não são mais pastores. Abandonaram o ministério, cederam, não aguentaram o fardo, porque não eram este perfil que eu lhe desenhei aqui. Estavam no ministério não talvez por um chamado sublime, sobrenatural. Estavam porque muita gente pensa que o ministério é festa, atrás de festa, e não é. Então são 37 anos de ministério, uma jornada bem sucedida, de fidelidade e obediência ao Senhor Jesus Cristo, e com a experiência de poder lhe ajudar. Pastor, como é que alguns irmãos hoje vivem o ministério? Porque aqueles que me conhecem há 37 anos, e já estão aqui alguns que me conhecem e fazem parte da minha vida, sabem que eu nunca vivi o ministério, como diz o carioca, tico-tico no fubá. Nunca. Eu sempre imprimi na minha vida ministerial sangue, suor, lágrimas, sangue nos olhos. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu sou um homem que pode incendiar corações. Eu não estou aqui para incendiar o Brasil, eu estou aqui para incendiar corações. Eu quero incendiar o teu coração. Eu quero incendiar o teu coração. Porque, irmãos, o que acontece na hora da ordenação, quando a pessoa chega ao dia bendito da imposição de mãos? O indivíduo tem uma força extraordinária, uma dedicação, um empenho, faz juras de amor a Deus, a liderança, o apostolado, a tudo. Mas depois de um tempo, começa a agir de forma comum, de forma normal, e 95% dos pastores perdem a excelência ministerial. Perdem excelência ministerial. Vivem uma mediocridade. Vivem sem alma. Aquilo que eu chamo paixão. Vivem sem paixão. Lembra-se o que disse João 10:10? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, como é que o sistema, o mundo das trevas, rouba, mata, destrói? Em cada 100 pastores, 95, só 10% dos pastores se aposentam como pastores. 10 em cada 100. 90 vive uma mediocridade, abandonam o ministério, perderam a paixão, o calor pela obra de Deus. A vida normal, medíocre, comum. Esses termos eu jamais permitirei que sejam termos da minha vida. Então a minha pergunta é: onde está o fogo que você tinha quando foi chamado ao ministério?
Eu vou lhe dizer uma coisa com honestidade: grande parte dos nossos pastores são pastores comuns, são santos, dedicados, mas uma vida comum, normal. Mas nós fomos chamados para fazer um trabalho do Senhor. E você se lembra, no início, qual era o pensamento de todos nós quando chegamos ao ministério? Olha, se um dia eu for pastor, eu vou ser muito melhor do que o líder da minha igreja, do que o meu bispo, do que o meu pastor. Eu vou mudar o mundo, eu vou colocar um zelo, eu vou ter uma visão muito maior. E é assim que começa a história de todos nós, ou começou. Primeira coisa que todo mundo que chega ao ministério disse: se é um bispo, se é o apóstolo, não importa em que igreja é, mas quem chega ao ministério vem com aquela ideia: eu vou fazer melhor do que ele, eu vou mudar o mundo. E onde está o entusiasmo original? Hoje muitos já não têm mais o objetivo de mudança do mundo, porque passaram a viver de forma normal, já não são mais apaixonados por Deus. O fogo vai esmaecendo a vida por causa das pressões do ministério. Preparar uma mensagem, para alguns é um fardo, porque já estão pensando de forma normal, comum, já estão apenas empurrando a vida com a barriga. Então, quantas frustrações, quantas incertezas, quantos fardos chegam à vida do ministro, e muitos abandonam a busca pela excelência, abandonam aquela busca da glória de Deus, porque estão apenas sobrevivendo do ministério. Todos começam o ministério com uma grande visão, todos querem influenciar a vida e o mundo, todos querem fazer crescer o reino, mas ao longo dos anos, você sabe que nós temos bispos da nossa igreja, na nossa denominação, que entra ano, passa ano, e nem um telefonema dão ao apóstolo. Alguns nem vieram à convenção, porque já não estão nem aí. Já não estão nem aí. Estão apenas tentando sobreviver e empurrando. Já perderam a paixão. O livro do Apocalipse fala no primeiro amor, mas como eu já falei na outra convenção do primeiro amor, eu falo da paixão. Por quê? Porque eles estão frustrados com a falta de impulso da igreja, porque se habituaram a criar tensões nos relacionamentos com o povo da igreja, estão vivendo de pé atrás, não lutam mais com o fulgor do início do ministério, não têm sequer mais tempo para definir e trabalhar em objetivos pessoais para melhorar. Estão cada vez mais fundo num estado de mediocridade, sem destaque na vida do ministério. A igreja deixou de ser luz e sal. Sabe onde é que isto começa? Na mentalidade. Na mentalidade. Ou você tem uma mentalidade de um líder normal, como os outros, como a galera, ou você tem uma mentalidade de excelência. A força para fazer um homem e uma mulher líder serem normais é uma força implacável, real, poderosa. É a força que vai criando uma rotina na vida, diária, semanal, mensal, que vai produzindo mediocridade sem força ativa. A pessoa vai perdendo a resistência, a firmeza do ministério. Por isso é que João disse, João 10:10, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Não pense que o diabo vai aparecer uma figura com 2 chifres, um rabo, uma pata cortada. Não vai. Mas o inimigo da nossa alma é o inimigo dos propósitos de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Se Ele consegue minar esses propósitos,
Pronto, a tua vida passa a ser normal. Você é uma boa pessoa, é temente a Deus, é uma pessoa santa, mas você não tem mais a excelência do ministério. Deixe-me dizer-lhe que a estatística prova do Instituto George Barnes que 42% do povo das igrejas protestantes no mundo, não é aqui, no mundo, abandonou as igrejas. 42%. E claro que o inimigo quer frustrar o teu ministério, quer descarrilar o teu ministério, quer destruir a tua vida, o teu fulgor, a tua paixão, para que você seja apenas um diácono, um presbítero, um pastor, um líder, um bispo, um apóstolo normal. Você sabe que o inimigo destrói, às vezes com falhas morais, mas destrói muita gente, fazendo com que ela se torne normal, pessoas normais. E é isso que é o drama, porque ser normal é ser igual a todo mundo, é fazer o que todo mundo faz, é viver sem a abundância que Jesus veio dar. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é um ministério sem potencial. Será que Deus pensou nos ministérios para serem normais, medíocres, ou para serem sal e luz e serem um potencial nesta terra? Então o inimigo é especialista em usar as sutilezas da normalidade para sabotar o teu ministério. Quando Tiago disse em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, esse sujeitai-vos, submetei-vos a Deus, ou seja, viva o plano de Deus e resista ao diabo, ou seja, resista àquela coisa de seres mais um apenas. Que no início do ministério, você dizia: eu vou ganhar o mundo. Se é aqui entre nós é assim: olha, o dia que eu for pastor nesta igreja, eu boto para quebrar, o mundo vira de perna. Ele é pastor, começa a chegar tarde da igreja. Se eu for um bispo, pode ter a certeza absoluta que eu vou inflamar o coração da igreja. Não inflama nada, porque passa a ser uma pessoa normal. Então, o inimigo quer que os pastores, os bispos e os líderes sejam pessoas normais, que é para levar ao declínio a igreja, é para a igreja estar sempre debaixo de pressão financeira, que é para o pastor nunca dizer sim às oportunidades que o Senhor coloca na vida dele, seja para um programa de rádio e televisão, compra de um terreno, transmitir cultos pela internet, colocar ar-condicionado da igreja, construir o seu próprio templo. O inimigo vai tentar frustrar. Como no início, quando nós estávamos lá em Piedade, e quando eu disse: eu vou comprar um terreno para construir uma catedral, veio o principal líder da igreja e disse assim: cai fora, deixa disso, aqui está tão bom neste velho cinema. Eu disse: mas é muito quente, não tem ar-condicionado. No inferno é pior. Mas aqui matam pessoas, roubam carros. Ah, mas quem morrer da igreja vai para o seio de Abraão. Você vê o que é mediocridade? O que é a normalidade? Se eu fosse dar ouvidos a essa pessoa, que hoje entra aqui na igreja sorrindo, batendo palmas, dizendo: oi, nós temos credibilidade no mundo, porque se construiu isto tudo aqui, não é apenas a catedral, está aqui dentro do mundo. Então, amado, há igrejas presas a um ciclo de mediocridade. O pastor é normal, a igreja é normal, não tem planos, não tem visão, ano após ano. O pastor não exerce um papel de liderança proativa. E eu vou lhe dizer uma coisa que muita gente não teria coragem de confessar. Grande parte dos pastores, dos líderes, vive um estado de desespero silencioso. É um desespero silencioso. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão: ninguém segue quem não tem visão.
Ninguém segue quem não tem visão. O livro do profeta Habacuque, um nome bonito para se colocar um filho, Habacuque, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu tenho à minha queixa. O Senhor me disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Bispo, pastor, presbítero, que visão você passa à sua igreja? Você acha que alguém hoje, num mundo de competição, num mundo globalizado, tocou numa tecla, você se liga a qualquer lugar do mundo, há alguém que tenha 2 dedos de cabeça vai seguir um líder que não tenha visão? Qual é a visão para este ano? Olha, este ano nós vamos fazer um almoço de casais. Oh, que visão extraordinária. A igreja precisa de ir para a rua, a igreja precisa ser anunciada, a igreja precisa ter internet, a igreja precisa ter programa passado ao vivo, a igreja precisa ter com laptop de R$1.200 que o pastor põe no púlpito uma câmera e transmite o seu culto. A igreja precisa ter uma página de internet, a igreja precisa ter um programinha de rádio, a igreja precisa de falar ao mundo. A igreja não é para viver aqui dentro. Ninguém segue quem não tem visão. Por isso é que grande parte das igrejas hoje estão vazias. Se você andar daqui, por exemplo, até o bairro de Campo Grande, que é longe daqui, e o bispo está aqui conosco, não é verdade que grande parte das igrejas sequer mais tem culto de noite? Então o pastor não faz mais culto porque tem tiro, tem mata, rouba, esfola, e as pessoas fecham as igrejas. Tem igrejas que só tem um culto às 6 horas da tarde, depois não tem mais culto. Outros dizem: não, domingo é dia do Senhor, é para nós vivermos um pouco, vamos ter no sábado, sábado é domingo. Amado, o que está se fazendo em nome de igreja, além do mercantilismo, é dramático. Eu saio daqui por Recreio dos Bandeirantes, as igrejas que nós víamos cheias no passado, hoje não tem. Tem um gato pingado de um lado, cantando, canta minha alma, canta minha alma. E uma senhora lá batendo com os pés, terra, terra, terra. E é o que se vê, é a realidade. Então, se você está incapacitado de dizer sim aos propósitos de Deus, hoje a sua vida vai mudar. Você não pode continuar sendo um pastor frustrado, sem tempo, com tensões nas relações familiares, porque isso, o problema da igreja vai para dentro da tua casa. A maioria dos pastores anda com tensão com a sua esposa, com o seu marido, é uma tensão nervosa, sabe? Jamais vivem uma realização, dizendo: uau, eu realizei alguma coisa. Então Deus não quer que você seja um pastor normal. Você que não está feliz em sua vida, no seu trabalho ministerial, isto que você está fazendo não é o melhor, certamente. Deus não chamou nenhum de nós para ser um pastor medíocre. Deus nos chamou para demonstrarmos a sua glória. Porque quando eu demonstro a glória de Deus, eu atraio pessoas. E você tem a responsabilidade de reproduzir Jesus como Senhor, como Salvador, aperfeiçoá-lo. E claro, isto não cabe se a sua vida é apenas normal. E então, quando a vida já está assim, o pastor começa a criar umas ideias, começa a copiar outras igrejas. Olha, tem coisas que se fazem em algumas das nossas igrejas que até Deus duvida. Que não é Cristo vive. Não, porque nós na nossa área, nesta região, nós temos um costume. Você não pode ter um costume, você faz parte do modelo de uma igreja. Então o inimigo
é o precursor da ineficácia, do normal. O Senhor quer que você abandone a inércia, a ineficácia, a normalidade e entre num clima de vida de excelência. Claro que isto tem um preço. Você tem que ter, em primeiro lugar, uma teologia sólida. Nós acabamos de lançar a ideia de uma releitura das 150 teses defendidas por este apostolado. Você vai ver aqui: salvos para sempre, uma segunda graça, santos imundos, concupiscências do engano, livros do diabo, o diabo e a carne, minha graça basta, as feias obras, Cristo versus na carne ressuscitado, a predestinação, os livros. Nós vamos agora entrar numa verdadeira guerra, que é voltar às origens do nosso ministério, porque eu percebo que aos poucos os pastores abandonaram as teses, aquilo que são pró-reforma, última reforma, e então estamos dedicando muito à motivação, sabe, o pastor, o coach, aquele que faz 7 passos para não sei o quê, 2 passos para não sei o quê. Isso não é a graça de Deus, não é a graça de Deus. Então nós lançamos as 150 teses, todos os líderes têm que dominar, pelo menos das minhas quase 400 teses, que viraram mestrados, doutorados, livros, defesas de teses de fora do Brasil. Se você não consegue dominar as minhas 380 teses, você tem que dominar 150. Agora, não pode nós chegarmos a um pastor da igreja, me dê um versículo sobre predestinação, e o pastor: isso dá problema lá na minha cidade, a minha cidade não gosta de predestinação, se eu falar me matam. Então me dá sobre o falso livre-arbítrio. Esse assunto eu nem toco, apóstolo, porque tem um pastor lá ao lado da minha igreja, que quando eu digo que vou falar sobre livre-arbítrio, ele solta a vara em cima de mim, e eles ficam lá pedindo a minha morte. Bom, então fale sobre a nossa pré-existência. Não, esse eu não tenho coragem de falar sobre. Então fale sobre os livros, os 4 mundos. Pastor, eu estou falando sobre 4 passos para derrotar o diabo. Onde você aprendeu isso? Porque Jesus, com um passo, derrotou o diabo na cruz. Ele não pode mais tomar conta da tua vida, entrar, tirar a salvação. Sim, mas se eu pregar as teses da reforma, bom, primeiro, se você não pregar, você não é da nossa igreja. Amém? Você não é da nossa igreja. E se você pregar, você está dizendo o seguinte: que você é o diferencial nesta nação, porque todos estão falando as mesmas coisas. É o diabo, é o demônio, é a água, é o sal, é a alvorada das 4 da manhã para buscar a Deus, é isso, aqui. Todo mundo está fazendo, até Batista, Assembleia de Deus já estão vivendo a universal, a mundial, a pentecostal, a racional, a irracional. Então, o que Deus fez quando nos levantou? Ele levantou esse ministério, para que esse ministério seja a voz que diga: este é o caminho. Aos poucos, nós vamos colocando as 150 teses de lado e vamos descobrir que tem um pregador na internet que fala não sei o quê, e que tem um que diz que tem os 4. E agora temos o judaísmo cristão, então tem um monte de crentes que usam uma estrela de Davi, porque somos judeus cristãos. Imagina, se nós não somos judeus cristãos. E aí a igreja está enferma. A igreja de Jesus continua enferma, doente. Você pode ser uma pessoa muito fiel, temente a Deus, mas se você é normal, você vai ter uma igreja sem vida, uma igreja conturbada, muita gente morta na igreja, porque eu lhe digo, o trigo e o joio são iguais, são muito parecidos, só que o trigo é alimento e o joio é veneno. Muitas igrejas só têm joio. Então, se você quer ter uma igreja saudável, você quer ter uma vida pessoal feliz,
Não faça o que a maioria está fazendo, ser pastor normal. Não faça. Abandone o normal em favor da excelência. Levante-se hoje contra toda resignação, conformismo, mediocridade. Seja um homem, uma mulher apaixonados, dedicados ao reino. Saia do normal, ocupe-se, para que você reflita a glória do Senhor em cada aspecto da sua vida. Pastorear uma igreja saudável, ter uma vida pessoal feliz, não é com um pastorado normal. Viver um estado fiel de proatividade, de dedicação, gera um ministério de excelência. Então tenha uma relação de qualidade. Por exemplo, como é que o pastor pode pregar uma mensagem feliz se ele em casa não está feliz com a patroa ou vice-versa? Você tem que ter uma boa relação com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os teus amigos. Você tem que crescer pessoalmente, você tem que aprender, você tem que ter objetivos, persegui-los. Você tem que ter paz na sua vida, paz na obra. Amado, ouça, ninguém que entra nos nossos ministérios pode se sentir enganado pela igreja. Porque grande parte das igrejas aí fora estão enganando o povo. Estão mentindo para o povo. Eu preguei uma mensagem sobre livre-arbítrio, uma falsidade da religião. Você não sabe o que caíram em cima de mim na internet, mas muita gente. Mas se eu pregar sobre Maria, ninguém cai nada. Se eu pregar sobre o diabo, o demônio, o cafajeste, não sei de quê, ninguém diz nada. Se eu enganar o povo dizendo, Deus me deu uma visão de um copo d'água, ninguém vai dizer nada, todo mundo vem beber. Mas quando se fala a verdade... Agora, ou eu estou pronto para o confronto da verdade e sei defender a esperança do meu chamado e a esperança da minha fé, ou eu sou um homem normal. Se eu não quiser nenhum problema, basta a partir de agora, em vez de defender teses da reforma, porque quando Martinho Lutero defendeu as 95 teses, você sabe o que o mundo fez, o mundo católico, só faltaram decapitá-lo. Se eu não quero defender isto, o que eu vou fazer? Ser um pastor normal. Olha, domingo vamos falar sobre amor. Amém, que lindo. Domingo. Na outra semana eu vou falar sobre... isso mesmo, normal. E a igreja vem, se arrasta, doente. Então, amado, o pastor verdadeiro é o pastor da excelência. Ele é um desafiador, ele é obediente, ele resiste à mediocridade, ele é um estudioso. Vou pegar as 150 teses do apóstolo, vou fazer uma releitura e vou começar a pregar na igreja. Ele é um apaixonado, ele é dedicado aos planos de Deus, ele goza de credibilidade, ele tem relações fidedignas com a família, vive uma vida proativa, ele tem plena realização na vida e no ministério, porque ele tem caráter, compromisso e disciplina. O caráter é o que nos tira da cama. O compromisso é o que nos move como pastores. A disciplina é o que permite seguir adiante. Então, o meu caráter está ancorado aos meus compromissos e eu executo os meus compromissos com disciplina. Teu caráter é que te fez vir à nossa convenção. Porque muitos não vieram, já começaram a dar desculpas há 6 meses. Porque em março eu vou estar doente e tal. Nossa igreja vai ter uma crise financeira em março, eu não posso ir. Isso tudo, meu irmão, é mediocridade. Se eu tenho uma convenção anual, e graças a Deus pela tua vida que entendeste isso, eu vou abrir mão de tudo. Vou abrir mão de tudo. É a minha vida, é a minha denominação, é a minha igreja. Então, eu sei que há algo dentro de muitos, sabe, estão ansiosos para tirar da sua vida e do seu ministério desse deserto, para aquele nível onde você sabe
que Deus quer que você esteja. Hoje você vai sair dessa armadilha que o inimigo te montou. Você tem que ser um pastor da excelência. O Espírito Santo vai te ajudar a você a se mover. Deus sabe e você sabe também onde você tem que estar. Não é no estado que você está, é muito acima. Então você tem que ter o compromisso de entregar a sua vida, de seguir a obra, o ministério, um compromisso que você hoje vai fazer, que vai determinar a direção da sua vida, que vai definir quem é você, a sua mentalidade, porque eu creio, amados, que quanto mais se aproxima o final dos tempos, mais a igreja verdadeira floresce. Então, primeiro, siga o Senhor, prioridade, busca o Senhor com verdade. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Você sabe que esta palavra buscar a Deus, esta expressão, hoje é desconhecida das pessoas. Apóstolo, eu já preguei tanta mensagem, vou agora ficar com o negócio. Pastor, eu tenho capacidade, eu abro a Bíblia, boto o dedo, o povo que estava em trevas teve luz. Eu digo qualquer coisa, sabe, o povo quer rir. Não faça isso. Não faça isso. Isso não é igreja. E por que você tem que ter Deus como prioridade? Eu vou lhe mostrar um post que eu já tenho mostrado aqui muitas vezes na igreja. Eu preguei uma série sobre murmuração, e eu lhe vou mostrar pelo menos 3 vezes hoje. Por que você tem que ter esta garra? Como os hispânicos dizem, eu tenho ganas, é uma paixão assolapada, verdadeira, intensa. Por quê? Bispo, 97% dos pastores, líderes, bispos, apóstolos, já foram traídos e falsamente acusados pelos seus líderes de confiança. Ali dentro estou eu também. Eu não vou perguntar quem aqui, mas todos nós estamos ali dentro. Todos os líderes, olha, 97% dos líderes já foram traídos e falsamente acusados pelos líderes de confiança. Aqui já subiu gente para tomar a ceia comigo, que traiu o ministério. Gente que viajava comigo, que comeu do meu bolso, comeu da minha unção, e hoje diz que esta igreja não tem o Espírito Santo. 97% pelos seus líderes de confiança. Como é que um líder de confiança de um bispo, ou de um apóstolo, ou de um pastor, pode trair e acusar? Porque ele já está dominado pelo inimigo, amado, há muito tempo. Já se tornou normal, medíocre, péssimo, zero, e a forma dele tentar sobreviver é apontar o dedo para o líder. Veja o que diz a estatística: 70% dos pastores batalham contra a depressão. Está vendo? Uma das armadilhas do inimigo é deixar o pastor numa depressão violenta. Porque você na igreja mexe com um fator, você mexe com vida, alma, espírito, família, dinheiro, inferno, céu, vida eterna, mas você mexe com uma coisa que eu não sei viver com isso, nem conviver, chama vaidade. Sabe quem eu sou? Quem? Eu posso incendiar esse Brasil. Você sabe quem eu sou? E mexer com vaidades, meu amado, eu estou fora. Eu não consigo. Isso é soberba. Por isso é que 70% dos pastores vivem uma vida comum, porque não aguentam o fardo do ministério, porque cedem. Olha o que diz aqui: 1.500 pastores desistem a cada mês de ser pastores, apenas 10% se aposentam como pastor.
Eu mostrei este posto lá em Portugal. 3 pastores de igrejas diferentes vieram ter comigo e disseram: olha, eu sou o 1501, o outro disse o 2, o outro disse o 3. Me contaram histórias tão graves. Um pastor me disse: eu participava de uma igreja onde se faziam reuniões na cave da igreja para criar situações para destruir outra igreja. Gente de Deus, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Isso não pode continuar, amado, não pode. Então, diz que 1500, não, porque se você não for de excelência, essas armadilhas todas vêm sobre a vida, você não se aguenta. 80% dos pastores sentem-se desencorajados. Está vendo o normal? Ele começa: se eu for bispo, se eu for pastor, eu mudo o mundo. Eu vou provar que eu sou melhor que o meu bispo, eu vou provar que eu sou melhor que o meu apóstolo, eu vou provar. Chega um tempo, quando ele começa a entrar como pastor normal, ele se sente desencorajado. 94% das famílias dos pastores sentem a pressão do ministério. Os filhos dos pastores sofrem muito. Se você ceder a isso, eu me recordo, quantas crianças às vezes saem aqui correndo, eu digo: oi, segura, dá um beijinho, dá um calmantezinho com muito carinho. Se meus filhos pequenininhos, quando corriam aqui, tinha gente que dizia: como pode? O filho do apóstolo corre na igreja? Mas já tem pernas, tem que correr, meu amado. Mas quando era o meu filho, não podia, com o filho dos outros pode. Então, 94% das famílias de pastores sentem o que é a bomba, o fardo, a pressão do ministério. E a tendência é deixar-se levar para o normal. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. E uma das coisas que eu lhe vou ensinar aqui hoje, na segunda mensagem: não abra a sua casa para ninguém. Não abra, porque eu já abri a minha casa e tomei na cabeça direto. Eu não entro na casa de ninguém e ninguém vem na minha casa. Minha casa é minha casa. Minha casa é minha vida. Não abra, porque eu no passado abria para fazer reuniões, chazinho, e depois que acabava, todo mundo batia palmas. Depois uma dizia assim: tinha pó na casa do pastor, o banheiro não tinha papel higiênico, a cozinha tinha um garfo e tudo que nós tínhamos plantado virava água. Amado, 78% dos pastores não têm amigos íntimos. Tem amigos, mas não íntimos. Por quê? Já foram tão traídos, tão maltratados, tão pisados, que o indivíduo se fecha. Eu já não lhe disse aqui que eu tinha um motorista que viajava comigo, e quando nós pegamos ele numa atitude moral indigna ou imoral, foi despedido, e ele entrou aqui na igreja e disse assim: eu tenho uma caixa preta com todas as gravações. Eu disse: agarra ele, leva no meu gabinete, põe 10 bispos à volta, agora você vai abrir a caixa preta. Não tinha caixa preta nenhuma, porque eu não tenho caixa preta com ninguém. Porque eu não abro a minha vida da minha família, a minha vida pessoal. Não é para trazer um monte de gente, uma galera. Não faça isso, porque 78 não tem, porque já sofreram muito. Depois, esta é a pior. Olha aí, 90% dos pastores trabalham entre 55 a 75 horas. Muita gente diz assim: o pastor não trabalha. Ele não tem ideia que começa o trabalho 7 da manhã de segunda-feira, meu amado. Eu ligo o meu telefone 7 da manhã de segunda-feira e começa: meu marido me bateu, meu filho teve um acidente, papai morreu, não sei o que. E eu e minha esposa temos que resolver isso tudo. Qualquer viagem, nós numa viagem qualquer, vamos descansar 4 dias, nós passamos os dias resolvendo problemas. Tem internado, não tem que mudar do hospital, quem pode ajudar? Liga para o Tiago Mohamed, telefona para não sei o que, para o governador, ajuda. Nós não paramos dia e noite. Depois vem dizer que pastor trabalha 10 horas por semana. E depois, um índice elevadíssimo de pastores já pensaram ou tentaram suicídio. Você acredita nisso?
É lamentável, mas é isto que é a vida ministerial do normal. Porque a pessoa vai se deixando levar, e perde aquele fervor, aquela excelência. Então, siga o Senhor. Segundo lugar, ame a sua família. Amado, deixa eu lhe explicar uma coisa. Ministério não pode destruir a família do pastor. Não pode. Ministério não pode destruir casamentos. Ministério não pode impedir os filhos de amarem ao Senhor. Você sabe, a maioria dos pastores aqui do Rio de Janeiro, quando os filhos têm 18 anos, nunca mais vêm à igreja. Nunca mais. Porque os filhos dos pastores têm que ser amados pelos pastores, a esposa e o marido não podem permitir, nem Deus quer que isto aconteça, que o ministério destrua o seu casamento. Apóstolo, já tem 3 meses que eu não dei nenhum beijo na minha esposa, mas estamos fazendo a obra de Deus. Olha, a obra de Deus começa com o beijo na tua esposa, meu amado. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, perder a sua alma. Proteja a sua família das armadilhas do inimigo. Estamos muito ocupados com a igreja e larga a família de volta. Não faça isso. Eu já caí nessa armadilha no passado. Não faça isso. Terceiro lugar, cumpra o seu chamado. Você foi chamado ao ministério. Quando você foi chamado ao ministério, você tinha uma certa bagagem. Mas ao longo do caminho, Deus vai dando ferramentas, visão. Ninguém segue quem não tem visão. Se o pastor não tem um projeto para a igreja, para alguma coisa que seja uma área, ninguém segue, mano. Então, Deus vai dando insights, experiências, maturidade, ferramentas para você usar. Quarto lugar, administre bem o seu tempo. Não viva só correndo e dizendo, meu Deus, chegou outro domingo. Invista com a sua família horas de qualidade. Não gaste o seu tempo. Você sabe, às vezes o líder tem que dizer não. Tem umas 3 ou 4 irmãs amadas que me amam muito. A minha e a minha esposa amam demais. E elas sabem qual é a hora que eu estudo sábado. E mais ou menos entre 8h30 e 9 horas da noite, toco o telefone, e conto as mesmas histórias de sempre. E eu disse, por que a senhora me ligou? Porque eu sei que o senhor está estudando. Filha minha amada, se a senhora sabe que eu estou estudando, o senhor não pode ligar para mim, que eu estou estudando. Amanhã tem milhares de pessoas que dependem de mim. Então o que eu comecei a dizer? Não vou atender mais sábado. Sábado é o meu dia, que eu me deito tão tarde, que acordo de madrugada para orar, que fazemos um cinturão de oração, um monte de gente comigo. Não aceito. Todo sábado, estou lá com os meus 2 telefones, toco. Não vou atender. Não vou. Porque ou priorizo o estudo, a palavra, a oração, ou então fico ouvindo história que mamãe disse, que papai disse, que não sei o quê, porque minha filha, porque o meu neto. Ok. Nós temos montes de bispos, montes de pastores, montes de conselheiros bons nesta igreja. Liga para um deles, que gostam mais do que eu de fazer isso. Esse meu tempo passou. O apóstolo é para pregar e orar. Não é para ficar ouvindo guerra de filho com filha. E você bispo é a mesma coisa, você pastor é a mesma coisa. Quinto lugar, pastoreie o rebanho. Seja um líder confiável, disciplinado. As ovelhas são do Senhor. Atos 20, 28 diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Se a igreja de Deus, ela não pode ser medíocre, senão Deus seria um medíocre. Não pode ser uma igreja sem visão, porque senão Deus não seria um Deus de visão.
Não diria Abacuque, escreve a visão, escreve em letras grandes, as pessoas têm que correr, têm que passar. Nós temos uma placa lá na porta, todo ano com a profecia. Nação Santa em Tugal, quem passa de ônibus, quem passa correndo, quem passa no BRT, olha e diz, opa, eles têm uma visão. Tem uma outra placa que diz, entrem por suas portas com ações de graça, grandes. As pessoas passam e dizem, esta igreja tem uma visão. O povo desta igreja sabe o que é evangelização, grande comissão, o que é errado, a importância da rádio, televisão, livros, literatura. O povo desta igreja, porque eu passo esta visão. A igreja do Senhor foi Ele que comprou com o seu próprio sangue. A igreja não é minha, a igreja não é sua. Eu não sou chefe. Eu sou apóstolo. Eu amo desde o meu porteiro e o cumprimento com aperto de mão até os bispos de grau 2. Eu trato com esse amor, com carinho as pessoas, porque eu quero ser aquilo que eu disse no início, sempre. Então, olha, amado, um dia nós seremos responsabilizados por quão bem ou mal fizemos o trabalho da igreja. Você quis ser pastor, você aceitou o bispado, você quis ser diácono, você disse, Senhor, eu estou aqui. Então, amado, não crie legalismos da graça. Não crie, estou lhe dizendo isto na autoridade do nome de Jesus. Algumas das nossas igrejas, amados, são legalistas da graça. Aí o pastor fica chateado se a gente diz isto. Se eu não vou à sede no próximo ano, porque o apóstolo diz que eu sou um legalista da graça. É, sim, senhora. É graça ou lei. Não pode misturar lei com graça. Gera desgraça. Eu já lhe expliquei isso, você sabe quais são as raízes da graça de Deus. Não vamos tolerar isto aqui no nosso ministério. Não vamos tolerar isso aqui no ministério. Sexto lugar, pastor que vai ser de excelência, maximiza a sua igreja. Coopere com Jesus para que a sua igreja tenha impacto na sua cidade. Você sabe que algumas das nossas igrejas, nós estamos tratando aqui intimamente, algumas das nossas igrejas, o impacto que tem é de problemas. Só problema. Como é que o senhor está? Olha, muitos problemas. Como é que, irmão? Muitos problemas. Ano após ano. Eu vejo até, e faço isso com autoridade que só o apóstolo pode fazer, até os aqui do estado, às vezes eu vejo o pastor entrar aqui no culto de quarta-feira, arrastando. Eu olho e digo, gente, por que ele não morre logo, gente? Isso faz tão mal à igreja. O pastor tem que ser um apaixonado. Daqui a pouco eu vou lhe falar sobre por que a igreja não cresce. Amado, o púlpito da igreja, quem entra na igreja, ele olha quem? Ele olha o coral, back vocal, os dirigentes, louvor, os músicos. Se ele vê um back vocal triste, a pessoa chegou aqui com câncer, um carcinoma agressivo, aqueles que dá 6 meses de vida, e ele olha para o back vocal e vê todo mundo. Ele disse, eles já morreram, eu vou morrer também. Estamos juntos, vamos morrer juntos. Olha o dirigente do louvor. Você viu o nosso dirigente do louvor? A paixão que esse homem tem. Eu ensinei ele a ter essa paixão. E ele tem uma paixão no altar. Antes de começar o gol, eu fui ali na frente, eu disse, sorria, mostra os dentes. Porque não pode uma pessoa estar aqui reproduzindo Jesus, um Jesus triste, morto, feio, cansado, oprimido. A igreja não é para isso, meu amado. Igreja não é para isso. A igreja tem que ser saudável, próspera. A igreja é uma cidade refúgio. Não gostei do que o apóstolo disse, não venho aqui na 10ª convenção. O problema é seu, meu amado. Eu estou aqui. É por causa dessas atitudes que a tua igreja só tem problemas, amado. É para você ser cabeça dura. Você tem que se abrir para esta realidade. 7º lugar, faça expandir o reino.
Você tem uma posição que foi dada por Deus nesta sociedade. O pastor na sociedade, o bispo, o apóstolo, é sal e luz, que produzem sal e luz para as suas igrejas. Então, você tem uma posição diante da sociedade, a sociedade tem que te respeitar, a sociedade tem que entender o teu chamado, mas você tem que se mostrar esse nível ministerial à sociedade. O ministério de excelência, uma igreja saudável, cresce, traz realização de vida, é aquele homem, aquela mulher que tem paixão, tem propósitos, que tem excelência na vida. Então rompa com o pensamento religioso, rompa com aquilo que é contrário ao reino, seja um pastor de excelência, um pastor proativo. João 14:12 diz isso: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, quem crê em Jesus, diga amém. Agora ouça o recado que o Espírito te dá: você vai fazer as obras que ele faz e até maiores. Até maiores. Deus quer que nós façamos obras maiores. Então eu profetizo que os dias do pastor normal acabaram. Você entra hoje num novo nível de vida. Você vai voltar àquela intensidade do início do ministério. Quando você foi ordenado, você disse: se eu chegar a ser um bispo, um pastor, eu vou mudar o mundo. E o mundo mudou a maioria das pessoas. Um novo nível, com direção, com visão. Amado, ninguém segue uma pessoa que não tem visão. Se você é pastor da graça de Deus, você tem que defender no mínimo 150 teses. Nós fomos checar agora quem vai ser consagrado hoje e descobrimos que alguns dos nossos irmãos têm aqui 10, 15 anos, não sabiam um versículo, de predestinação. Não estou falando de dois é muita coisa. Estou falando de porque para saber dois, realmente o cara tem que ir para uma faculdade internacional. Perguntaram a uma irmã, sabe como se chama aquele livro preto que tem muitas páginas? Não, é Bíblia. É Bíblia. Deus vai fazer coisas maiores em você e através de você, coisas que você jamais imaginou. O próximo passo é seu. Seja um pastor de excelência. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que só está no apóstolo da igreja e mais ninguém. Está em, diga, o poder de Deus está em mim. Foi Ele que colocou. Eu tenho a unção que vence. Então, você tem que ser um pastor de excelência. E eu que termino esta primeira mensagem dizendo: você quer ser um pastor de excelência? Você está pronto para dizer sim ao Senhor? Então curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, estão lançadas as sortes. As primeiras 10 páginas de mensagem foram lançadas nesta hora, exatamente numa hora. Comecei 9:30, são 10:30. Mas, Senhor, mais do que as minhas palavras, tira essa depressão, esses olhos tristes, incendeia o coração com o primeiro amor, com a paixão. Faz com que este ministério e esta igreja que está aqui, Senhor, seja um impacto para a sociedade. Faz com que a normalidade esteja agora debaixo dos nossos pés. Em o nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.
Glória a Deus.